Tudo bem, senhores? Vamos lá? Voltando aqui às nossas aulas no Motiva Civilizações do Oriente Antigo. Dentro da nossa sequência de matéria, hoje nós vamos ver um povinho aqui poderoso, que tem como a sua marca a navegação. Evidentemente, estamos falando desse povo aqui, ó, os chamados os fenícios. Povo aqui poderoso, que deixou um legado fantástico. Um povo que conseguiu unir toda a bacia do Mediterrâneo. Para isso aqui nós temos alguns slides preparadinhos aqui do Motiva para dar aquela adornada na nossa explicação aqui. Vamos lá? Muito bem. Senhores, aqui nós temos a sociedade fenícia, os navegadores da antiguidade. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Observa aqui, ó. Nós temos ao fundo o mar Mediterrâneo, a bacia inteira aí. E aqui nós temos as vestimentas, né? A cor púrpura, é daquele molusco que tem abundância nas praias hoje do Líbano, que foi fundamental para tirar a cor, né? Você faz a pigmentação com ele e que era muito utilizado nas especiarias de tintura daquele período. Daí vem o nome, né? Fenício, né? Nós temos aqui armas, as pessoas, as navegações, vamos falar sobre aquelas embarcações que estão aqui do lado, as armas que são usadas, as ânforas, né, os vasos e assim por diante. Um povo muito importante. Vamos avançando aqui, os chamados fenícios. Muito bem. A origem desse povo aqui está ligada a duas estruturas. A primeira aqui é uma migração semítica, né? Estavam localizados aí na região da Cananéia, né, hoje, a antiga Canaã, região aí da Palestina, e os povos do mar. Vamos falar sobre isso aí, dando uma lembrada aqui na teoria e voltando aqui para a nossa lousa aqui. Tudo bem. Nós sabemos que atualmente, hoje, esse povo aqui está aqui na chamada região do Líbano, né? E uma pequena parte aqui da Síria, certo? Uma faixa importante de navegação, são localizados aqui, de frente para o mar Mediterrâneo. Aqui, ó, nós temos o Mediterrâneo, mar poderoso, né? Essa navegação importante aqui, ó. Os fenícios, eles fazem parte daquele conjunto dos povos do chamado Crescente Fértil. E, portanto, eles estão localizados num processo de crescimento daqueles povos daquela região. Lembrando que o Mediterrâneo aqui é o desemboque natural das chamadas grandes rotas que existiam nesse período. Rotas de comércio, evidentemente, que traziam aí egípcios, trazíamos aqui os povos do mar, temos aqui parte norte aqui da região da Palestina. E essa região aqui, naturalmente, tinha os seus chamados aqui, ó, os portos naturais. Nós vamos ver aqui, eu coloquei um mapinha, nós vamos ver aqui algumas importantes cidades daquele período que existe até hoje, há mais de 2.300 anos atrás. Elas se sustentam por causa dessa localização importante aqui. Fenícios aqui, então, ligados a essa estrutura, eles têm como seu processo de origem, vamos colocar aqui assim, ó, a origem deles, né? São ligados a essa estrutura aqui, ó, de origem semítica, né? Lembre das nossas aulinhas do povo hebreu, né? 100, lembra? Volta lá para a gente lembrar, junto aí. Povo semita. Eles também têm origem aqui dos povos, os cananeus. Tem uma ligação desse povo aqui. E uma migração para essa região aqui, migrando para cá. Nós temos aí os chamados povos do mar. Beleza? Aqui, ó. Tranquilo? Então, essa aqui é a formação que vai dar origem durante o processo de formação étnica desse povo, fenícios aqui, essa é a sua base de sustentação, beleza? A sua chamada localização, lembra geografia, determinismo geográfico,
vai ajudá-los a fazer as experiências, evidentemente, aqui no processo de exploração marítima. Então, aqui o mar vai ser a sua casa. Aqui nós temos as chamadas, as experiências marítimas. Vamos usar isso aqui. Lembrando que essa localização é a estreita faixa, né? Mais ou menos 200 quilômetros de exploração e 50 e poucos quilômetros de um aproveitamento mais interessante. Ou seja, não é boa para a agricultura, não é ligada a um processo de policultura. Por isso que a vantagem deles, essa necessidade de se voltar ao mar aqui, certinho? Vamos avançar aqui na imagem novamente, para a gente ter uma visualização da sequência da nossa matéria. Olha aqui, ó. Nós temos aqui cidades e estados. Vou voltar aqui, né? Nós temos aqui as cidades e estados e podemos ver que essa é a faixa que eu citei para vocês aí, ó. Essa faixa verdinha aqui. Aqui nós temos as cidades na faixa verde, Trípoli, Biblos, Berytus, Sidom, Serepta. Todas essas cidades aqui, Tiro, são importantes e faziam a estrutura daquele período. Hoje nós temos outras cidades que se sustentam aqui, mas muitas delas continuaram nesse período aqui. Observem que essa região aqui é a movimentação. Vamos pegar aqui a cidade de Palmira, que existe hoje. Todo mundo deve se lembrar dos ataques que aconteceram há 1 ano e meio atrás aqui, 2 anos, questão aí das guerras árabes aqui, a invasão da intifada. Essas regiões aqui, elas se comunicam hoje e antes nas chamadas caravanas do deserto. Então tudo fluía para essa região. Essa movimentação era para ser levada para onde? Para esse porto aqui, ó, de Sarepta, esse porto aqui de Tiro, de Trípoli. Essa região aqui, ela atraía pela essa formação direta de saída pelo mar Mediterrâneo. Evidentemente, com essa formação ligada diretamente ao mar, nós vamos ter aqui uma característica importante. Vamos ver aqui na lousa novamente. De tudo isso aqui vai se formar uma coisa que eles vão chamar assim de, ó, talassocracia. Essa expressão aqui, nós já estudamos, né? Vocês viram aí, vem da palavra mar, ó, talos. E aqui, todo mundo sabe isso aqui, poder, né? O poder que vem do mar. Desta maneira aqui, um possível modo de produção está ligado aqui, a chamada uma oligarquia, ó. Uma oligarquia, evidentemente, marítima, certo? Essa oligarquia aqui vai fazer com que exista uma chamada sociedade organizada. Essa é uma sociedade, evidentemente, de experiência mercantilistas. Beleza? Claro que isso teve um processo de desenvolvimento, na verdade. Primeiro foi a experiência de pesca, eles foram se familiarizando ao passar dos chamados anos, dezenas, centenas de anos, nessa formação aqui. E quanto mais longe eles navegam, mais longe eles vão chegando. E isso vai fazendo com que eles desenvolvam aquele processo de comércio entre as ilhas, comércio com os chamados, as regiões próximas aí. Nessa sociedade mercantil, eles vão fazer isso aqui, ó, desenvolver aquilo que nós chamamos de polis. São as cidades e estados. Nós já estudamos, já vimos isso aí, você vai ver na frente também quando chegarmos à sociedade grega. A polis, ela tem como característica um sistema de governo independente, um Estado independente. Eles se unem culturalmente, economicamente, se unem em época de guerra, mas não existe um Estado centralizado. Cada cidade, cada polis tem o seu próprio governante e essas relações de poder aí que nós já estudamos. E assim, nós temos aqui a talassocracia, as várias polis que nós apresentamos agora aqui nessa imagem, formando uma sociedade mercantil. Para cada cidade tem a sua pequena oligarquia, com a sua base clássica, né?
a parte da nobreza, a parte da sociedade mercantil, os sacerdotes politeístas, e aí nós temos aqui os comerciantes, homens livres, e na base alguns escravos aí, certo? Vamos voltar aqui na imagem para você poder ver melhor. Vamos avançar aqui. Muito bem. Na sequência aqui, você pode ver que eu coloquei a chamada tríada do poder. O rei, o templo, seus sacerdotes e o conselho de anciões. É assim que se forma essa talassocracia, essa oligarquia de poder. Em cima dessa administração, dessa forma, nós vamos ter o povo começando a sua importante chamada expansão mercantil marítima. Observe aqui, essa é uma chamada galé, um barco, né? Esse barco aqui é importante, que você pode perceber aqui a formação deles, né? Os birremes aqui, né? E também as bujarronas. Vamos aprofundar isso aqui melhor daqui a pouquinho. Você já viu isso aqui, inclusive, em vários filmes. Todos esses filmes, eles vão buscar o quê? Arqueologias, vão buscar as inscrições, as estelas de poder, os registros antigos que estão lá no mundo grego, né? Nas grandes civilizações ainda, com registro desse povo aqui. Essa é uma formação de navegação, principalmente ligado aos fenícios. Muito bem aqui. Vamos avançando aqui. Sociedade mercantilista. Muito bem, vamos voltar aqui para falar sobre essa fase do mercantilismo. O povo se organizou, as cidades ficaram fortes, como era uma natureza normal, o determinismo geográfico ajudava com que as chamadas as rotas, elas migrassem de uma certa maneira, de vários pontos, para os chamados os portos naturais que existem nas cidades, que são Biblos, Ugarit, Arvad. Essas cidades aqui, essa organização levou a uma sociedade mercantil. E aí nós vamos ter isso aqui, ó, aquilo que é chamado de um comércio. Esse comércio aqui, ele trabalhou com essa determinação, comércio mercantilista. Beleza? E aí, nós já estudamos, vocês vão estudar novamente com os seus professores, não se esqueçam disso aí, as aulas regulares, e aqui no Motiva, o comércio de especiarias. Certo? Deixa eu arrumar aqui. Especiarias. Certinho? Pronto. Esse comércio de especiarias aqui, lá quando estivermos lá na sequência da maternidade moderna, vamos entender que as especiarias, elas são conhecidas principalmente através dessa sociedade oligárquica marítima que fez esse processo de levar e trazer. Ela fez a comunicação dos povos através do quê? Do comércio. Esse comércio importante aqui, ó, de mercadorias. Os fenícios aqui fazendo esse comércio, eles têm aquilo que chamam de secos e molhados, lembra? Produtos da terra e produtos do mar. E eles produziam isso aqui, ó, produtos fenícios, principalmente a púrpura, né? Que vem do molusco, já falamos sobre isso aí. As primeiras resinas, os primeiros vidros, né? Os chamados vidros coloridos, vidros ancorados, os primeiros pratos, vamos dizer assim, de uma espécie de uma argila mais requintada. Mas eles também fazem o processo de, isso aqui, ó, de comercializar. Aqui, os produtos de outros povos. Essa grande jogada deles aqui é importante, ó. Então, eles vão fazer a comercialização de outros povos. Então, eles vão até o chamado o mundo egípcio e vão pegar no Egito aquilo que é importante, aquilo que vai ser vendido, por exemplo, lá nas ilhas gregas.
Uma ideia, Magna Grécia, nós vamos estudar, e daí? E assim ele vai fazendo esse comércio. Vai chegar um momento que esse povo ele vai fazendo sua expansão cada vez maior, e vai levar a um questionamento. Eles saíram do mar Mediterrâneo e avançaram para outros mares? Eles foram até a Espanha? Temos resquícios arqueológicos na Espanha. Temos resquícios arqueológicos em vários lugares do Mediterrâneo e além deles. Vamos ver isso aqui agora. Vamos voltar aqui para a imagem. Muito bem, aqui na imagem nós temos as rotas mercantilistas. Dá uma olhada aqui. Observe, eu fiz essa imagem, eu peguei essa imagem aqui para vocês e coloquei à sua direita aqui os produtos comercializados naquele período. As especiarias, né, os vidros, papiro, sal, marfim. Aqui embaixo, essa linha vermelha que você está vendo, ela sai daqueles chamados portos naturais, ó. Beleza? Ugarí, Biblos, Damasco, Tiro, e eles vão fazendo um processo de comercialização, subindo aqui para Chipre e avançando, ó. Ásia Menor, Grécia, Península Itálica, Península Ibérica, Ilhas Britânicas, fazendo o processo aqui com a chamada parte costeira da África. E quando eles fazem o comércio, evidentemente que eles fazem também o processo de aculturação. Eles recebem cultura e doam cultura. Isso é importante. Evidentemente que eles vão fazer também o processo de fixação. Vão montar pequenos armazéns, pequenos portos, e depois vão desenvolver o quê? Uma chamada nova, um novo ponto de comércio nesse período aqui. Bacana? Beleza? Vamos voltar aqui, vamos avançar na imagem e perceber que tem algumas curiosidades a respeito desse povo aqui. Tudo é especulação, mas tem aquele ditado, né? Onde tem fumaça, pode ter havido fogo. E aqui nós temos algumas imagens, eu coloquei para vocês aqui, de possível resquício arqueológico dos fenícios na Pedra da Gávea. Os professores arqueólogos estão aqui debruçados em pesquisas sobre isso aqui. Não é invencionice, são pesquisas correlatas aqui, certo? Temos aqui também, ó, a região da Paraíba aqui, as 7 cidades, resquícios aqui, ó, investigações. A cada temporada sai uma nova produção científica mostrando, apresentando os resultados de tanto tempo de estudo aqui. Essas são pesquisas positivas, algumas colocam em questionamento, em xeque, e o processo de investigação avança aí, constantemente. Assim se faz a história. Mas nós temos também aqui, além disso, né? Temos no Chile, temos em Ibiza, temos na Inglaterra, temos aí histórias nos Estados Unidos de civilizações ou povos que teriam sido ancorados ali, povos fenícios. Então, nós temos essas especulações aqui por todo o nosso processo de estudo aqui, verdade? E assim nós vamos avançando aqui. Senhores, esse processo de comercialização, aquilo que você viu, o comércio que era feito entre eles, desenvolveu uma necessidade. Né? A necessidade é a mãe de todas as invenções. Então, o que acontece aqui? Essa sociedade oligárquica que está fazendo esse tipo de comércio aqui, ela tem uma necessidade de se comunicar bem para fazer o processo de comércio com povos que falam línguas diferentes. E aí, evidentemente, eles vão fazer uma coisa bacana, um processo de desenvolvimento. Ó. Esse desenvolvimento aqui, ele está em vários setores. O mais importante, como evolução para a nossa estrutura de estudo, registro histórico, questão de vestibular, é que essa necessidade levou aqui à confecção de um primeiro alfabeto fonético. Então, nós temos aqui um alfabeto que trazia aqui o seu som, né? Evidentemente, para conversar com os povos lá da Velha Bretanha, eles tinham que ter um alfabeto, algo que pudesse ser utilizado. Mais ou menos como a gente usa hoje o inglês, não é? Onde você viajar, você fala um pouco ou mais ou menos o inglês, você vai se comunicar.
Então aqui eles fizeram o alfabeto, daqui a pouco a gente vê essa imagem aqui, que é importante. Comunicação, desenvolvimento, tudo em prol do comércio. Se é desenvolvimento em prol do comércio, vamos fazer a primeira aqui, ó, a chamada uma linha monetária. Belezinha? Claro que nós estamos falando aqui de moedas, né? Não pode ser cédula, porque ela é complicado. Naquele período tinha as cédulas, mas eram moedas que nós temos até hoje. Essas moedas aqui, elas são importantes, que elas registram a história. Melhor que o alfabeto. O alfabeto se esfacela nas areias do tempo. A moeda não, ela se preserva. Além disso, nós temos desenvolvimento aqui, evidentemente, daquilo que é chamado de uma engenharia naval, né? Importante isso aqui. A forma do barco, a galé, né? A estrutura de guerra, as bujarronas, a ligação do homem com as estrelas, com os astros, toda essa engenharia ela vai passar por aqui. Aquela pessoa que mora aqui de frente para o mar Mediterrâneo, ele só de sentir a respiração, ele sabe como que está o tempo favorável ou não à navegação. Só de olhar o mar, só de ele tem essa ligação com esse determinismo geográfico que ele vive há centenas de anos. Então, importante essa sequência que nós vamos ver aqui. Vou colocar as imagens para ilustrar melhor a nossa fala aqui. Vamos voltar aqui na imagem. Muito bem. Dá uma olhada aqui nesse alfabeto. Olha só que coisa bacana. Inclusive, o nome alfabeto vem das letras, né? A primeira, Aleph, a segunda, Beta. É alfa, beta. Então, e aí tem aqui, eu achei muito bonito esse mapa aqui, esse conceito aqui, essa tradução do chamado alfabeto fenício, porque ele tem a primeira letra, Aleph, aí tem a nossa letra aqui, ó. E são similares, ó, bem similares com as nossas formações aqui. É só você olhar aqui, depois você vê a letra O do bode ali, ó, no quadro, na nossa lousa ali. Tá bem aqui na letra Kof, beleza? Então o alfabeto aqui, grego, foi utilizado para esse registro, né, de contas, negociações, aquilo que é chamado de uma carta de crédito, registro em prol do comércio e a comunicação. A história dele é interessante, que ele não é o primeiro, todos nós sabemos disso, mas ele foi usado para exatamente fazer o processo de comunicação comercial entre os povos aí. E vai ser uma sequência, né? Beleza? Vamos avançar aqui novamente na imagem aqui. Vamos pegar aqui. Dá uma olhada aqui. Olha que coisa bacana isso aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a estrutura de uma galé. Olha só, de uma chamada nave, né? De uma embarcação que utilizava pessoas para remar, os birremes. Você está vendo aqui. Nós temos aqui as velas. Nós temos mais atrás aqui, também no canto aqui, o chamado leme. E tudo isso aí feito por pessoas que faziam o transporte de comércio. Tem toda a acomodação embaixo, em cima, daquilo que é chamado de secos e molhados aqui, ó. Dá uma olhada aqui embaixo, aqui, ó. Nós temos as divisões dos chamados remadores, os nautes, assim que eles eram chamados nesse período aqui. Bacana? Toda essa formação aqui. Nós temos aqui também uma imagem muito interessante de uma galé. Eu escolhi essa imagem porque ela trata exatamente de uma aculturação. Aqui embaixo você vê um hipocampo. Nós sabemos que hipocampo é um cavalinho do mar, não é verdade? E aqui é da mitologia. Metade cavalo, metade peixe. E se você olhar a parte de cima, é a navegação fenícia. Bem parecido com o hipocampo, ó. Certinho? Então nós temos toda esse repasse cultural ancorado aqui nessa moeda, nessa formação, nesse desenvolvimento na história dos fenícios, certo? Dessa maneira aqui, esse desenvolvimento é muito importante,
que foi deixado para outras grandes navegações. Nós vamos estudar aí, como por exemplo, dos chamados aqui romanos, dos gregos, de Alexandre e assim por diante. Colonização e comércio. Muito bem, vamos voltar aqui na lousa para a gente falar sobre essa importante parte aqui. Com essa estruturação de comércio dos fenícios, evidentemente que precisava agora fazer uma representatividade em determinado local. Eles fundaram, então, com isso, algumas pequenas colônias. Claro que copiando o modelo deles. Então, nesse período, nós temos aqui o processo de colonização. Ó. A colonização fenícia é interessante. Não é muito estudada, né? Mas você vai ver aqui a coerência do estudo e desenvolvimento. Eles estão indo, por exemplo, aqui e fazendo comércio. Aqui, ó. Vamos pegar aqui na África, é a mais conhecida. Eles precisam estabelecer aqui um ponto de comércio, uma relação direta ali, uma manutenção de poder. Então eles vão fundar a mais conhecida, que é a cidade de Cartago. Certinho? E assim eles vão fazendo as suas manutenções aqui. Chipre, certo? Vamos pegar outra aqui, ó. Colonização na Sicília, certo? Colonização aqui na velha Bretanha. Algumas desenvolveram-se muito, muito. Essa, aqui, aqui. Essa aqui não foi tão forte, talvez pela distância e porque a Bretanha já não estava dentro de um sistema de especiaria do mar Mediterrâneo, estava mais distante. Talvez por isso. Aqui, não, aqui pelo contrário, né? Fervilhava nessa bacia comercial do Mediterrâneo. Tanto é que nós teremos algumas disputas internas sobre isso aqui, certo? Vamos colocar aqui na imagem um mapa bacaninha para você olhar e ver essas cidades, essa expansão que aconteceu aqui. Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui. Muito bem. Dá uma olhada aqui, então, nessa expansão fenícia. Saindo aqui, ó, de Tiro, Sidom, Garite, Biblos, Avar, e dirigindo-se aí, ó. Tá vendo aqui Mênfis, Egito, Chipre, e vai avançando. Observa aqui, ó, subindo para Rhodes, Creta, Sicília, ó, fundamentou Cartago, Sabrata, Cirene, e vai avançando, até saindo fora aqui, lá na Inglaterra, passando evidentemente pelas ilhas aqui, tão importantes aqui, a região aí da chamada Península Itálica, Península Ibérica e Itálica. Então você pode observar aqui, nesse mapa, essa expansão e aqueles lugares que são rotas importantes de comércio. Eles vão fundar essas novas colônias e elas vão ser uma espécie, não igual à Magna Grécia, mas uma espécie de pontos de apoio. E um dia, vamos voltar aqui, um dia nós estudamos que a Fenícia ela vai desaparecer, mas essas importantes localizações aqui que nós estudamos, elas vão se manter. E o que eles deixaram para nós aqui, esse desenvolvimento importante, é o que fica como legado histórico. Importante isso aqui. Lembra que nós vamos estudar isso aqui logo, logo na chamada civilização romana. Vamos voltar aqui a imagem para você poder avançar aqui nessa estruturação. Guerras púnicas. Matéria a ser estudada quando chegarmos aqui à civilização romana. Passando aqui antemão, nesse nosso mapa, sabemos que aconteceram 3 guerras púnicas. Elas envolvem aqui o comércio entre as chamadas regiões do mar Mediterrâneo, principalmente na região da Península Itálica, onde estão envolvidas as suas ilhas, Sardenha e Sicília. Por essas questões de navegação, aconteceu uma guerra, 3 batalhas, onde a chamada região de Cartago ela vai ser penalizada, vai ser
destruída na terceira fase. E vão eliminar tudo, até sal. Sal vai ser jogado na terra para que não cresça mais nada ali, certo? Matéria a ser estudada mais aprofundadamente lá no nosso mundo romano, certinho? Beleza? Dessa maneira aqui, nós temos que lembrar que, vamos voltar aqui, né? Vamos falar aqui da chamada da civilização romana, um aspecto que está muito em voga, né? A chamada religião. Lembra, senhores, queridos estudantes, que a religião é politeísta, certo? Vários deuses. E a cada período que eles vão tendo um contato com outros povos, eles também vão fazendo um processo de aculturamento, certo? Politeísta aqui, ó, antropomórficos. Diferente dos nossos queridos aí egípcios, que é antroposomórficos. Aqui não, antropomórficos. Beleza? Nesse período aqui nós temos uma deidade, né? Deidades, muitos deuses aqui, ó, vários deuses. Que não vem ao caso aqui. Baal, Astarte, Shar, vários deuses aqui importantes. O que você tem que saber aqui de religião? Politeístas, antropomórficos, que esses vários deuses aqui, eles vieram através de um processo de aculturamento. As influências que eles sofreram e as influências que eles, evidentemente, emergiram ou mandaram para outros povos aí. Certinho? Dessa maneira aqui, vamos voltar para a imagem aqui, a gente vai finalizando aqui a nossa querida aula ligada aqui ao processo do estudo do nosso querido motivo aqui. Beleza? Assim, o motivo aí agradece. Nós estaremos juntos daqui a pouco para vermos o último povo da antiguidade, os chamados persas, um povo que vai tomar toda a região do Oriente Antigo, vai sedimentar eles ali dessa maneira forte e vai criar uma estrutura de poder. Vão ficar tão forte que um dia eles vão falar, por que não além do Mediterrâneo? E eles vão partir para cima da Europa. Aí é outra história. O motivo agradece, daqui a pouco a gente volta aí.